Bom dia! A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós nesse dia de hoje. Amém? Hoje aqui no nosso dia a dia com Jesus, eu gostaria de convidar você a ler comigo o texto que está em Gênesis, no capítulo 25, a partir do verso 27. E o texto diz assim: Os meninos cresceram. Esaú gostava de viver no campo e se tornou um bom caçador. Jacó, pelo contrário, era um homem sossegado que gostava de ficar em casa. Isaque amava mais Esaú, porque gostava de comer da carne dos animais que ele caçava. Rebeca, por sua vez, preferia Jacó. Um dia, quando Jacó estava cozinhando um ensopado, Esaú chegou do campo, muito cansado, e foi dizendo: Estou morrendo de fome, por favor, me deixe comer dessa coisa vermelha aí. Por isso puseram em Esaú o nome de Edom. Jacó respondeu: Sim, eu deixo, mas só se você passar para mim os seus direitos de filho mais velho. Esaú disse: Está bem, estou quase morrendo. Que valor terá para mim esse direito de filho mais velho? Então, jure primeiro, disse Jacó. Esaú fez um juramento e assim passou a Jacó os seus direitos de filho mais velho. Aí Jacó lhe deu o pão e o ensopado. Quando Esaú acabou de comer e beber, levantou-se e foi embora. Foi assim que ele desprezou os seus direitos de filho mais velho. Bom, esse texto é muito famoso, né? Conhecemos ele como o filho que trocou a sua bênção por um simples prato de lentilha. E olhamos esse texto e falamos: Esaú trocou, sabe, as bênçãos por um prato de lentilha? Sim, Esaú trocou as bênçãos, na verdade as promessas das bênçãos, por um prato que supriria sua necessidade momentânea. Esaú, o texto relata assim que os meninos cresceram. Esaú estava no momento de maturidade, no momento onde ele tinha conhecimento das coisas. Não era nenhuma pessoa leiga, nem um desentendido. Estava num campo onde precisava lutar e batalhar por aquilo que ele tinha em suas mãos. Precisava lutar e batalhar pela vida para conquistar as coisas, assim como nós. Crescemos e precisamos dia após dia lutar, precisamos dia após dia ir para o campo conquistar. Mas quantas vezes nesse campo da vida nos sentimos cansados? Quantas vezes nesse campo da vida as adversidades, quantas vezes nesse campo da vida as lutas ou até mesmo a rotina nos cansam? Quantas vezes nesse campo da vida estamos batalhando, seja pela casa, seja por um marido, seja por um filho, seja por um ministério, seja por um bom emprego, seja pela paz na minha família, seja por um familiar. Quantas vezes estamos nessa luta e nos sentimos cansados e cansamos. E de repente, no meio desse cansaço, o que aparece? Um prato de necessidades a serem supridas momentaneamente. Então, eu estou numa vida tão apertada financeiramente. Esse mês eu não vou dar o dízimo não, porque eu preciso pagar aquela conta, senão eu vou ficar devendo, não aguento isso. Troquei a minha promessa de prosperidade por um prato de lentilha. Muitas vezes estou há tanto tempo esperando por uma pessoa, tenho orado, falado com Deus que quero um marido, e essa promessa não chegou. Ah, mas chegou um rapaz que é bonito, sabe? Boa pinta. Não conhece a Deus não, não conhece o Evangelho não. Mas de que me adianta ficar orando, esperando? Chegou alguém que gosta de mim, que quer lutar por mim. Trocou a sua promessa de alguém que o Senhor tem segundo o coração dele por um prato de lentilha. Quantas vezes você está cansado desse casamento, não consegue se ajustar, não consegue se resolver, tem pagado um preço em oração, mas parece que as coisas não se ajustam? É melhor só do que mal acompanhado. Trocou a sua promessa por um prato de lentilha. Quantas vezes o teu ministério, você está no banco, espera, as coisas não acontecem. De repente você é um ministro excelente, com uma bela voz, mas não estou tendo oportunidade.
só canto naqueles cultos que eu não apareço, ou às vezes nem sou escalado naquilo que é importante, eu não vou mais cantar. Ou então eu vou mudar de igreja. Ou então apareceu oportunidade para me cantar num barzinho, numa festinha. Trocou a sua promessa por um prato de lentilhas. Quantas vezes temos a opção de estar na igreja, orando, lendo a Bíblia, fazendo as campanhas. Mas eu tô cansado hoje, eu vou ficar em casa, tem tempo que eu não assisto um filme. Aí eu vou ficar em casa, deitar um pouco nesse sofá, nunca mais curtir minha casa. Trocou a sua promessa por um prato de lentilha. E olha, muitas vezes esse Esaú, ele é mais forte do que qualquer outra coisa dentro de nós. Porque temos objetivos, temos sonhos, temos vontades e temos oportunidades. Porque o diabo está o tempo todo te oferecendo oportunidades. Sabe o que é interessante nesse texto? É que Esaú chega, ele vê ali a comida, o prato de lentilha que estava sendo cozido. E depois que ele concordou em trocar a bênção dele, a promessa dele por esse prato de lentilha, ele teve a lentilha, não só a lentilha, mas o pão. Eu quero te dizer algo. Quando o diabo, ele quer arrancar de você a promessa, a bonança que Deus tem para você, ele vai te oferecer a lentilha e um pouco mais. Nunca pense que ele vai te oferecer algo que não te atraia, algo que realmente não seja bom naquele momento. Afinal, ele precisa te convencer de que as promessas de Deus não vão te valer de nada, de que são só promessas, de que você vem lutando há muito tempo, de que você já está velho, de que as promessas já estão velhas e se ela não chegou na tua vida, até agora ela não irá me chegar. É engraçado que muitas vezes nós temos aquele negócio, pensamos que as más notícias, pensamos que as coisas ruins não vão bater na nossa porta. Só que nós também temos esse mesmo sentimento com relação às boas notícias. Quando elas parecem demorar demais, nós pensamos, isso não é para mim. Então, muitas vezes, nós não acreditamos não apenas na tragédia, mas também não acreditamos na bênção. E aí, não oramos para que o mal saia e nem oramos para que o bem chegue. Precisamos dar valor àquilo que o Senhor nos deu. O Senhor nos deu uma promessa de vida, o Senhor nos deu uma promessa de prosperidade, de uma vida boa, o Senhor nos deu uma promessa de paz, o Senhor nos deu promessa de saúde, o Senhor nos deu promessa de ressurreição, e tudo isso nós temos um direito, nós temos uma herança. Mas precisamos ser firmes. Não podemos deixar que o cansaço, que o abatimento, que a necessidade momentânea nos roube daquilo que o Senhor tem para nós. Precisamos estar atentos. Precisamos valorizar o que o Senhor nos deu. Precisamos parar de achar que não é importante as promessas que Deus tem para nós, ou que elas não têm valor, ou que elas passaram do tempo, ou que eu estou ficando velho, se eu não vivi até hoje, eu nunca mais vou viver. As promessas, elas são eternas. E a palavra diz que enquanto não se cumprir aquilo que o Senhor prometeu, nada está como morto. Então, eu quero te convidar hoje a buscar o Espírito Santo. Porque no meio de um cansaço, no meio de uma batalha, no meio de uma necessidade, só quem pode nos convencer de que aquele prato de lentilha não é o melhor, só quem pode nos convencer de que o que Deus tem para nós é melhor é o Espírito Santo. Só quem pode trazer o refrigério para o nosso cansaço enquanto chegam as promessas é o Senhor. Esse texto aqui ele enfatiza uma coisa interessante. Esaú era o preferido de Isaac. Aqui, Isaac representa a autoridade de pai, aquele que tem o poder, aquele que tem o domínio sobre as promessas. Você é o preferido de Deus. Eu sou preferida do Senhor. Eu sou escolhida, chamada. Sabe, Deus ele tem uma promessa para cada um de nós. Para cada um de nós, um propósito, um chamado. E você é o preferido para aquilo que o Senhor sonhou. Ninguém pode substituir aquilo que Deus tem para a tua vida. Porém,
Deus ele tem a promessa, mas cabe a mim e a você crer na promessa e lutar para que ela seja cumprida. Nós não podemos abrir mão da promessa e depois vermos os nossos irmãos aproveitando, usufruindo e falar, ele roubou de mim, ele está vivendo aquilo que eu deveria viver. Só que aquilo que você deveria fazer, você está fazendo? Não abra mão da promessa. Não troque a sua bênção por uma resposta momentânea. Não troque a sua promessa por uma necessidade momentânea, por um suprimento momentâneo. O que Deus tem para você é algo grande e poderoso. Então, espere, confie, não deixe o cansaço te abater. Se entregue agora nas mãos do Senhor e peça para que Ele renove a sua força, peça para que Ele renove a sua visão, peça para Ele, para que aquilo que está de encher os olhos não te faça perder a visão das promessas. Amém? A graça e a paz.